Exaltado para todos sempre é o santo nome de nosso Pai Celestial. Queridos rádio ouvintes, amigos que estão conectadinhos conosco, vamos meditar na palavra do Senhor, observando o que está escrito para nossa meditação. Em Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. 1 Timóteo 3 e 15. Essa é a expressão e ensinamento do apóstolo Paulo dirigido a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. O objetivo dessa palavra não é o de se contrapor ao dízimo, mas a esclarecer a verdade da forma certa de como contribuir pela graça, glória a Deus, não por coações psicológica e doutrinária, utilizada por muitos líderes da igreja, de igrejas através de versículos da lei judaica, mas sim contribuir sem constrangimento exposto em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo propõe no coração, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, o cristão não é obrigado a dar o dízimo, nem por medo do devorador, conforme Malaquias 3,11, ou de ser amaldiçoado, porque o dízimo é um mandamento da lei judaica. Se lembre, da lei judaica. Além disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Romanos 8 e 1 e Efésios 1 e versículo 3. Nem rouba a Deus o cristão que não dá o dízimo. Não temos o dever de chamar de ladrões a quem Jesus libertou. Se ele contribuiu com 0 ou 100%, é uma atitude pessoal. Ele é livre para decidir. Jesus Cristo condenou a atitude dos judeus, escribas e fariseus, que dizimavam até o cominho e não ofertavam o seu amor ao próximo, conforme Mateus capítulo 23 e versículo 23. Infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos têm repetido esta mesma atitude, lamentavelmente. Não há um só versículo no Novo Testamento que registre a obrigatoriedade do cristão dizimar. Não tem essa obrigatoriedade. Por outro lado, se o cristão deixa de contribuir ou diminui esta contribuição porque descobre que não é obrigado, está agindo de má fé para com Deus, como fez alguns, como fez no caso Ananias, Safira. Ele deve contribuir sim, glória a Deus, e feliz, porque sabe que por toda a sua vida pode fazê-lo por amor a Deus e não por imposição de homens e segundo o que propuser em seu coração. Toda a contribuição para a igreja era feita unicamente através de ofertas e partilha de bens. Nós, cristãos, devemos ter o cuidado de não ficarmos como passarinhos no ninho, obrigados a engolir o que colocam na nossa boca. Por isso, meu irmão, seja sábio, seja homem de Deus, minha irmã, mulher de Deus. Pela lei, o dízimo era destinado à tribo levítica, aos sacerdotes dessa tribo. Eles recebiam e se mantinham dos dízimos, porque não tinham herança e cuidavam do templo de Deus, a casa do Senhor, que era considerada naquela época, para onde os dízimos eram levados, lá em Número 18, 21 a 30. No entanto, o templo foi destruído e não existe mais os sacerdotes levitas. Pela graça, a instituição do dízimo é ilegal e sem respaldo bíblico, porque todos nós somos sacerdotes de Cristo, glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6.
pois não há mais necessidade dessa tribo sacerdotal. O dízimo foi estabelecido para os judeus, não para a igreja de Jesus Cristo, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 5. Irmãos, amigos, devemos compreender a diferença entre contribuir em lei e o contribuir em graça, para não ficarmos debaixo da maldição e obrigados a guardar toda a lei se escolhermos seguir os mandamentos dela. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5, versículos 3 e 4. Pois quem cumpre um mandamento da lei é obrigado a guardar toda a lei. Somos servos do Senhor Jesus Cristo, não escravos de homens, conforme está escrito na expressão do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23, também aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 1. E foi para a liberdade que ele nos chamou, louvado seja o santo nome de nosso Pai celestial, na pessoa de nosso Cristo e do Espírito Santo que opera em nossas vidas. Na lei, o dízimo era a causa principal da bênção do povo judeu, e a bênção era consequência destes dízimos, conforme Malaquias 3:10. Era necessário dar para que fosse abençoado. A maneira certa do povo judeu contribuir está na lei, era dando o dízimo para ser abençoado. Agora, na graça, aleluia, o sacrifício de Cristo é a causa principal da bênção do povo cristão. Paulo, nosso irmão, em Efésios 1 e 3, nos afirma que Deus nos abençoou em Cristo, não em dízimo. Aleluia. Por este motivo, a maneira correta do povo cristão contribuir em graça é o uso de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Como nós já falamos, cada um contribua segundo propõe no seu coração, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, porque abençoados nós já somos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ao invés de incentivar os cristãos com amor a contribuírem na casa de Deus, muitas autoridades dizem que não o obrigam o pagamento do dízimo, mas usam textos do Antigo Testamento como: repreenderei o devorador, roubais ao Senhor nos dízimos. Então essas coisas e muito mais, eles usam como uma forma de acusação, que produzem temor nas pessoas e medo de maldição, porque tais autoridades dependem de altos salários pagos pelas igrejas, ou têm receio que a obra do Senhor seja prejudicada se não houver imposição, ou por despreparo repetem os erros dos seus líderes, e todos falando de fé suficiente de que Deus prosperará a igreja através da contribuição espontânea dos irmãos, como ocorria na igreja primitiva. O resultado disso tudo é o engano, o desvio da verba. No nosso caso, não colocou nosso Senhor vinho novo, a graça, no caso, em odres velhos, a lei. Marcos 2, versículo 22. Jesus estabeleceu tudo novo e jogou fora o que era velho. Por isso, meu irmão, aleluia, é Gálatas capítulo 4, versículo 30, Hebreus 8 e 13. Não podemos fazer do cristianismo uma seita judaica. Paulo afirma em Gálatas 2 e 14, toda esta confusão sobre o dízimo seria radicada no nosso meio se nos empenhássemos mais em conhecer profundamente a palavra de Deus, sermos adultos na fé e não meninos como muitos que aí se colocam. Se quisermos nos aprofundar na palavra, devemos confrontar sempre o que as pessoas ensinam com o que é a Bíblia. A Bíblia realmente diz em 1 João 2, 27, fazermos como os crentes de Bereia. Lá está escrito na palavra do Senhor. E também lá em Atos 17 e 11, que está escrito que tudo que Paulo falava, aqueles irmãos de Bereia estavam prontos a observar dentro da palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras.
por isso eles viam se era ou não da forma que ele pregava. Hoje as pessoas se conformam, eles pregam e os que estão ouvindo só aplaudem e contribuem, e aquela história que tem um provérbio que diz, Maria vai com as outras, ele vai embora com o que o lobo lá está pregando, lamentavelmente, né? Origens do dízimo. Dízimo é um preceito da lei de Moisés, meus irmãos. Número 18 e 24. Embora Abraão tenha dizimado antes da lei, se encontravam nos seus lombos. Hebreus capítulo 7, versículo 9 ao versículo 10. O dízimo passou a ser um pacto, lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 6 ao versículo 17. Um contrato entre Deus e os israelitas, lá em Deuteronômio 20 a 28. Todavia, nem os gentios e nenhum representante da igreja de Cristo estavam lá para ouvir este pacto. Não é verdade? Ficando assim a igreja atualmente comprometida com o dízimo, porém, como Jesus cumpriu toda a lei, Romanos 10, versículo 4, ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, ao estabelecer um novo testamento em Hebreus 8 e 13, Jesus Cristo, nosso Senhor, nem mesmo o judeu tem qualquer compromisso com a observância do dízimo, uma vez convertido a Cristo. Depois que aceitou a Cristo, está liberto da lei, da maldição e liberto do diabo, de tudo aquilo que não condiz com a verdade. Dispensação é um período, meus irmãos, em que o homem é provado na sua obediência à carta revelada da vontade de Deus. Encontra-se 3 vezes no Novo Testamento, em Efésios 1 e 10, Efésios 3 e 2 e Colossenses 1 e 25. Essa é a dispensação. Povos nas Escrituras Sagradas. Judeus, gentios e igreja, judeus e gentios, entre aspas. O dízimo surgiu na dispensação da promessa de Abraão até Moisés. Deus estava para estabelecer o número de sacerdotes, 10% da tribo de Levi, na dispensação da lei. Dentre os filhos de Levi, que já se encontravam os lombos do corpo de Abraão, seriam os seus descendentes, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Com a finalidade de ministrarem no templo onde passariam a habitar, foi o principal motivo pelo qual o Espírito inspirou Abraão a pagar a Melquisedeque o dízimo, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 4, referente a 10% dos sacerdotes da tribo de Levi que estavam nos seus lombos. Quando o dízimo foi instruído na lei, os levitas ficaram isentos de pagá-lo, como diz o texto. Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo na pessoa de Abraão. Hebreus capítulo 7, versículo 5 e versículo 9. Ficaram isentos, porque o dízimo deles foi pago na pessoa de Abraão ao Melquisedeque, que era a figura do sacerdote eterno de Cristo. Os sacerdotes levitas foram os únicos autorizados por Deus aqui na terra, segundo as Escrituras, a receberem dízimo. Segundo as Crônicas, capítulo 31, versículos 6 e 7, e segundo Crônicas ainda 31 e 12, Neemias 10, 37 e Neemias 12, 44, não o sistema eclesiástico atual. Só naquela época, essas bases aí. Então, muitos irmãos indagam, mas porque Deus tem me abençoado depois que tenho dado o dízimo? Ora, se a palavra diz que Deus é misericordioso até com os maus, Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus falou isso, quanto mais com aqueles que são seus, que é generoso para contribuir na obra do Senhor, mesmo que não tenha conhecimento real da profundidade desta contribuição, sendo o seu coração sincero diante de Deus, Deus o prosperaria, e independentemente do que ele oferta ou não, Deus está mais interessado na misericórdia dos nossos corações do que os nossos sacrifícios de nossas mãos, como diz na palavra de Deus, está dita em Mateus capítulo 9, versículo 13. É melhor obedecer do que sacrificar. Foi extinto o sacerdote levítico, que era da lei, para que um outro sacerdócio
fosse levantado, segundo a graça eterna. Aleluia. Em Hebreus 7, 11, 12 está escrito: somos livres em tudo, inclusive na forma de contribuir. Não há limite de contribuição, segundo o que você propôs no seu coração, de 0 a 100%. A obrigação do dízimo não mais existe. É um preceito da lei judaica. É o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Você contribui no seu coração de 0 a 100% que você quiser. Como contribuir em lei ou em graça? Para você entender melhor, usamos o seguinte exemplo, meus irmãos: o adultério. Na lei, para não adulterar, o meio utilizado foi o apedrejamento, Levítico 20, versículo 10. Na graça, para não alterar, o meio utilizado foi o amor, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Contribuição, na lei, para contribuir, o meio utilizado foi o medo de devorador, medo de morrer, ser consumido pelo devorador. Já na graça, para contribuir, o meio utilizado é o amor de Cristo, aleluia, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Ao adultério e na contribuição mudou o meio, mas o objetivo foi mesmo: não adulterará e sempre contribuir. Isto que Deus, nosso Senhor, quer revelar à sua igreja. Você vive debaixo da graça e não debaixo da lei, porque quando faz-se uso da lei, é estando em graça para alcançar certo objetivo, mesmo que certo, mas se o meio utilizado estiver errado, o resultado é a separação de Cristo, cair da graça. Sendo assim, a pessoa é obrigada a cumprir toda a lei, como nos afirma o Espírito Santo através de Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 3 e 4. Ou seja, se você é uma pessoa crente que está abençoada, sendo livre e voltar à velha lei, cumprindo com as regras e mandamentos da lei, você se separa de Cristo e da graça tem caído. É por esse motivo que se torna um erro gravíssimo o uso de Malaquias 3,10 na época em que vivemos, em plena graça em que vivemos neste mundo, conforme está escrito lá em Malaquias 3,10, tornou-se o meio evangélico hoje, lamentavelmente, para muita gente, meus irmãos, principalmente para o sistema religioso atual, que não consegue viver por fé, porque a fé não é de todos, é o que diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, e só dos eleitos de Deus, Tito 1 e 1. Essa é a verdade, meus irmãos, amigos. O sistema religioso atual que não consegue viver por fé é lamentável. Infelizmente, muitos se comportam como aqueles que queriam atirar a primeira pedra na mulher adúltera. Provavelmente, se Jesus estivesse aqui, diriam: mestre, este irmão ou irmã foi apanhada em flagrante roubando, não tem dado dízimo, vive roubando a Deus. Malaquias 3,10. Era assim que eles poderiam dizer, e iriam até apedrejar. Diz que tais sejam entregues ao devorador e que Deus, o Senhor, não deve abrir as janelas dos céus para abençoá-los. Tu, pois, o que dizes? Creio que Jesus daria certa resposta. O que você tem a ver com isso? Assim como ninguém vive perguntando se você é adúltero, também não deve viver perguntando se você é dizimista. Essa é a realidade. Muitos chegam até ao absurdo a constranger o irmão ou a irmã, expondo a vergonha de ter o seu nome numa relação de não dizimistas, pregando ou pregada na porta da igreja. Quando não tiram-lhe o ministério ou eles o discriminam. Mas quando é uma pessoa, irmão ou irmã, que dá o dízimo, é levado, estas pessoas muitas vezes é o mais honrado na igreja, a igreja dos dízimos, lamentavelmente. Então, meu irmão, notemos que o Deus que nós servimos, que fala em Malaquias 3,10, é o mesmo que diz em Malaquias 2,16, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus de Israel, e quase não ouvimos falar deste assunto na igreja. Então, repetimos, não
se faz aqui apologia à avareza, porque isso não é de Deus. E os avarentos, diz a Bíblia, não herdarão o reino de Deus. Podemos dar até tudo que temos por amor ao Senhor, e isto alegra o coração de Deus, como alegrou o coração de Jesus observar, no caso, a viúva pobre que deu tudo o que tinha. O que é errado, meu irmão, é a forma escandalosa e nada cristã relativa às contribuições. O crente em Jesus dá com alegria e amor, até mais de 10% se puder. Mateus 23 e 23 está falando para os fariseus daquela época, não para a igreja que está até então. Não havia sido totalmente formada com fundamentos na graça e o ministério de Cristo. Não havia ainda sido consumado o véu do templo, não havia sido rasgado, tanto que Jesus ordenou ao homem que era leproso para apresentar-se ao sacerdote e fazer oferta pela purificação, conforme está escrito na lei, lá em Lucas capítulo 5, versículo 14. Os conservadores ainda dizem, o dízimo é uma tradição que devemos manter para não transgredir. Irmão, o mesmo argumento utilizaram para Jesus em relação ao sábado, nos capítulo 2, versículo 24, e o lavar as mãos antes de comer, lá em Mateus 15 e versículo 2, porque o sábado fazia parte da Torá, lei judaica na época. O lavar as mãos fazia parte comportamento, quer dizer, comportamento judaico. Veja o que é o dinheiro, faz a ponto de esquecerem que, e tanto o dízimo como o sábado e o lavar as mãos eram tradições judaicas e não gentílicas. O dízimo passou a ser a única tradição judaica que o Senhor fez naquela época. Eles trouxeram hoje para o sistema religioso, mantendo até hoje no seio da igreja gentílica. Não é um absurdo? Não é verdade, meu irmão? Então você que está nos ouvindo, preste atenção, fazem uma lavagem cerebral religiosa, porque o dízimo é a galinha nos ovos de ouro para muitos. É a única tradição que traz estabilidade financeira, mas não para Deus, porque Ele de nada necessita, pois é o dono de todas as coisas, glória a Deus. Nem tampouco é servido por mãos humanas, conforme Atos capítulo 17 e versículo 21. Queridos irmãos e amigos, infelizmente muitas igrejas têm se tornado bem parecidas com a antiga igreja romana, que usava as indulgências como fonte de lucro, induzindo aos fiéis a contribuírem por medo de maldição e comprarem sua salvação, ao invés de aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, com medo do inferno é uma realidade, e do purgatório. Se um crente amaldiçoado pelo sistema do dízimo, é ladrão, que eles amaldiçoam, como está liberado. E isto nos faz julgar o irmão e afirmar que o sacrifício de Cristo não foi suficiente na sua vida, como faz a igreja romana. Meu irmão, é uma situação séria. Pare, confira na palavra e reflita sobre tudo o que foi escrito aqui. O que a gente fala, o que nós pregamos, não permaneça debaixo da lei. A verdade deve sempre prevalecer, como disse o apóstolo Paulo. Tornei-me acaso o vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Gálatas capítulo 4, versículo 16 e tantos outros, é o que está escrito. Assim, muitas pessoas também se fazem inimigo da gente, porque nós pregamos essa verdade. Então aqui está esta palavra maravilhosa que nós trouxemos nessa manhã de segunda-feira, dízimo, contribuição da lei ou da graça. Sem dúvida alguma, hoje é da lei, nunca foi da graça e jamais será da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos, amigos que estão na nossa escuta, em o nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está no céu, vem nos abençoar cada dia, nos fortalecer, meu Pai, nos iluminar, hoje e sempre, em todos aqueles que nos ouvem, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.